Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 18º domingo do tempo comum. E nesta missa, a liturgia da igreja nos apresenta um tema de extrema importância para a nossa fé, porque ela vai tratar para nós sobre a nossa relação com os bens terrenos e a salvação da nossa alma. Por isso que hoje a liturgia nos apresenta a parábola do rico insensato. Vale ressaltar que esta parábola apenas São Lucas que nos narra. Se vocês forem procurar, vocês não vão encontrar os outros sinóticos, muito menos São João citando esta parábola. Por que eu digo que é importante a liturgia de hoje para nós? Porque nós vivemos num tempo consumista. Como nos diz o salmista, o coração do homem é um abismo, ou seja, um poço sem fundo. Quanto mais ele possui, mais ele quer, mais ele deseja. E assim ele vai vivendo dessa forma. Vemos muitas pessoas deixando de se amarem por causa do dinheiro, por causa da ganância, por causa da avareza. Muitas famílias estão sendo destruídas por causa da ganância. A família está muito bem até chegar a um certo ponto de um pai ou de uma mãe falecer, ou de acontecer uma separação. Aí vem processo judicial para decidir quem que vai ficar com o quê. Quando tem que fazer o inventário, meu Deus do céu, é um que quer ficar com tudo. É uma complicação, é muito triste. Aí aquela pessoa que era meu irmão, que era minha irmã, e até mesmo os próprios pais, uma grande falta de respeito, né? Porque nesse mundo a gente encontra de tudo, filho já querendo roubar tudo aquilo que o pai e a mãe têm. Então é a ganância que vai tomando conta do coração do ser humano. Para essas pessoas, para todos nós, Jesus nos diz no versículo 15 do Evangelho de hoje: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Então nós temos que prestar muita atenção. Até podemos ser pessoas ricas, pessoas de posse. Não há nenhum problema nisso. O problema não é ser rico. O problema é você colocar o seu coração naquilo que você possui, naquilo que você tem. E esquecer que o que vale a pena mesmo nessa vida é buscar as coisas do alto, é buscar as coisas do céu. É porque lá que se encontra o verdadeiro tesouro, que é Jesus. Por isso a primeira leitura nos alerta. O que adianta todo esse esforço? Aquelas pessoas que trabalham sem parar. Aquelas pessoas, repito gente, a gente tem que falar uma coisa, mas tem que repetir outra, né? O problema não é você ser rico, não é você trabalhar, não é você estudar, ser uma pessoa, não é isso. O problema é você viver apenas em função disso. E o que a primeira leitura nos diz? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Para que acumular tantos bens? Para que todo esse esforço para nada? Às vezes nós nos deparamos com alguns pais, né? Pais, mães de família, que eles passam a vida inteira trabalhando. A vida inteira. Vai distanciando dos filhos, vai distanciando da esposa, do esposo. Aí quando chega na velhice, né? Cadê os filhos? Não tem ninguém do lado. Eu nunca vou esquecer, um dia me levaram para fazer uma visita a uma pessoa que é muito importante, teve uma grande importância para uma certa área da sociedade na história de Mato Grosso. E qual que era a tristeza? Ficou sozinho. A esposa se separou, os filhos não o reconhecem como pai, porque passou a vida inteira trabalhando. Não tinha tempo para a esposa, não tinha tempo para os filhos, não rezavam, não conviviam, não brincavam, não saíam, não vinham para a Santa Missa juntos. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque são nas pequenas coisas da vida que o amor vai esfriando. E quando o amor esfria, aí abre porta para tudo. Então tudo isso é gerado em nosso coração por causa da ganância. Ao contrário disso, a segunda leitura nos recorda que o nosso esforço tem que ser em buscar as coisas do alto, em buscar as coisas do céu. Por quê? Porque lá que está o nosso verdadeiro tesouro. Qual que é o nosso tesouro? Ele diz:
Jesus que está sentado à direita de Deus Pai. Pois bem, esta parábola do rico insensato, ela nos revela algo assim bem... Ontem, quando eu estava preparando essa homilia, né, eu vi que é bem curioso. Por quê? Teologicamente falando, todo pecado é o uso desordenado, exagerado de um bem necessário. Por exemplo, a luxúria, que é o pecado da sexualidade, e a gula. Não é necessário o ato sexual para a espécie humana reproduzir? É necessário. Mas agora, quando o ser humano vive o ato sexual de uma forma desordenada, é onde entra o pecado. A gula, não é necessário todo mundo comer? Sim, é necessário. Mas quando as pessoas comem até morrer, bebe até ficar tonto, que o outro tem que carregar e levar para casa, o que acontece ali? Uma desordem. Então, para vocês verem, o pecado é sempre o uso exagerado, desordenado de um bem que é necessário. Agora, com o pecado da avareza, da ganância, isso não fica claro. Não fica claro o que é que move o coração humano querer tanto, desejar tanto. Mas São Máximo, o confessor, ele apresenta 3 motivos por que é que muitas vezes o ser humano é ganancioso. Ele diz que o primeiro motivo é por prazer. Porque com o dinheiro eu compro todo tipo de prazer que existe na face da terra. Com o dinheiro eu posso comprar uma cama confortável, posso comprar um ar-condicionado, posso comprar uma comida boa, que nem todo mundo tem condições de comprar. Com o dinheiro a pessoa também pode comprar ato sexual do jeito que ela quiser, da forma que ela quiser. Então esse é o primeiro motivo, por prazer. O segundo, por vaidade. A pessoa conquista para mostrar, eu tenho e você não tem. Então para se aparecer, né? Para se exibir, para mostrar para os outros. E o terceiro, que São Máximo diz que é o pior, por falta de fé. Por que por falta de fé? Porque a pessoa que não tem fé, ela esquece que a vida não termina com a morte, que existe um céu e que existe o inferno. É que de nada adianta ganhar esse mundo, mas se nós perdemos o céu. E é por isso, de acordo com São Máximo Confessor, que Jesus vai dizer desse rico insensato, louco. Pessoas que não têm fé são pessoas loucas, porque constrói a sua vida, constrói a sua casa em cima de areia, e logo tudo vai desabar. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, para vocês verem que o principal motivo de nós cairmos no pecado da ganância é a nossa falta de fé. É esquecer que existe um céu, que existe o inferno, que existe um Deus que nos ama e nos chama à santificação. E qual que é o remédio para nós lutarmos com o pecado da ganância? A virtude da pobreza, que não tem nada a ver com voto de pobreza que os religiosos fazem. Eu, que sou padre diocesano, não tenho voto de pobreza. Mas o Código de Direito Canônico nos lembra que todos nós padres diocesanos temos que viver um espírito de pobreza. Até porque não tem como ser padre e querer ser rico ao mesmo tempo. É impossível. Não tem como servir a dois senhores. Você vai ter que deixar um de lado. Pois bem, trago aqui uma definição de um padre, discípulo de São José Maria Escrivá, do Opus Dei, que nos diz o seguinte, prestem muita atenção que isso aqui é importante para a nossa vida. Ele diz que a virtude da pobreza é a disposição habitual e firme na moderação da posse do desejo e do uso dos bens materiais. Então tem que ficar muito claro. Virtude da pobreza é eu saber usar aquilo que eu tenho, que eu possuo, de uma forma moderada. Não colocar o meu coração, minha felicidade ali. E continua o padre. Sem essa virtude, teremos um coração prisioneiro da cobiça, da ostentação, do esnobismo ou da preocupação exagerada e egoísta com o próprio bem-estar. Então, sem a virtude da pobreza, somos escravos do desejo, escravo dessa cobiça, escravo da vaidade, querer se mostrar. E encerra. O coração facilmente se apega, se deixa fascinar e escravizar pelos bens materiais.
O nosso coração humano é tão bobo, tão mesquinho, que facilmente por qualquer coisa ele se deixa levar, ele se prende. Por isso a virtude da pobreza, para desprender o nosso coração daquilo que nós temos, para que ele esteja livre para buscar a Deus. Por isso vou apresentar aqui para vocês rapidamente algumas dicas concretas de como que nós podemos viver a virtude da pobreza no nosso dia a dia. Primeiro, quando vamos comprar algo, fazer uma compra, fazer 3 perguntas. Posso? Preciso? Devo? Muitas vezes nós não podemos comprar, nós não precisamos e não devemos. Fazer sempre essa pergunta. Segundo, não maltratar aquilo que tem. Ou seja, saber zelar, cuidar das coisas que nós temos. Como aqui dentro da igreja, tudo que nós temos, conquistamos, é para durar gerações e geração. Tudo tem que ser cuidado. Terceiro, na hora de fazer compra, lembrar daquelas pessoas que não têm. Aqui não estou falando para você ir ajudar. Ainda não estou falando isso. Estou falando apenas para você lembrar que o que você pode comprar, muitas pessoas não têm. Apenas essa recordação já vai tocar profundamente a sua alma. Quarto, doar o que temos em excesso que está em bom uso. Quantas pessoas, principalmente as mulheres, que têm tantas roupas, tantos sapatos, e elas não querem e não vão mais usar. Tira um pouco do guarda-roupa, doa para quem precisa, para quem necessita. Eu também gosto de lembrar das crianças. Às vezes as crianças têm um monte de brinquedo, a criança não brinca. Ensina as crianças a dar aqueles brinquedos, a doar para as outras crianças que não têm condições. Porque isso vai trabalhar no coração das crianças a virtude da pobreza. E o quinto, ser generoso nas obras de Deus. Ou seja, ajudar dentro da igreja. Por exemplo, ser dizimista, e hoje nós encerramos o mês do dízimo. Ajudar as comunidades de vidas, as instituições, os seminários. Olha o nosso seminário. Eu estou usando muito exemplo do seminário, porque, vejam bem, seminarista é tudo igual. O seminarista, ele não trabalha porque a vida dele é o seminário. É estudar, é rezar, é se preparar para o sacerdócio. Tem um padre no nosso clero que nos diz o seguinte: o seminarista é sempre um ser sem dinheiro no bolso, com fome e com uma rifa para vender, As mães espirituais do seminário. Tem algumas aqui, que ajudam, nosso seminário diretamente. Então, eu confesso a vocês que eu venho de uma família simples. Graças a Deus, nunca passei nenhuma necessidade, que meus pais sempre puderam, me ajudar, me manter dentro do seminário. Nunca caí na tentação de procurar uma madrinha, ao longo do seminário, porque esse é um grande risco, porque o seminarista ele cai na tentação e vai conquistando e vai conquistando. Depois que ordena padre, aquela mulher que tanto ajudou se acha dona do padre. Morreu alguém, o padre tem que ir. Vai fazer festa, o padre tem que ir. A filha vai casar, o padre tem que ir. O dia que o padre não pode, seu ingrato, eu te ajudei, eu paguei isso, paguei aquilo, então o padre fica preso. Então, graças a Deus, eu também não caí nesta armadilha. Porém, eu vi muitos seminaristas sofrendo, passando dificuldade, não tinha pasta, não tinha sabonete, não tinha roupa de cama. As famílias, eram famílias muito simples. Então, muitas vezes, perguntar para o seminarista, está precisando de alguma coisa que eu possa ajudar? Então, por aí vai. É estar atento às necessidades que nós temos dentro da nossa igreja. Para concluir, que eu estou falando demais, uma fantástica citação de São João Crisóstomo. Ele nos diz o seguinte: para o guloso, seu Deus é o ventre. Para o sensual, seu tesouro é a impureza. Cada um é escravo do que lhe venceu. Tem o seu coração onde está o teu tesouro. Por isso peçamos nessa Santa Missa ao Divino Espírito Santo que Ele nos ajude a libertarmos de todos os bens materiais que nos prendem. Que tenhamos um coração livre para amar a Deus, para buscar as coisas do alto, onde verdadeiramente está o nosso tesouro, que é Jesus, que está sentado
à direita de Deus Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.